Olá, querido educando, educanda, seja muito bem-vindo, bem-vinda à nossa aula de hoje, a aula de filosofia com o professor Silas. E queremos estudar nesta aula de hoje esta perguntinha aqui, que vai perpassar aí as nossas aulas. O que podemos fazer para conhecer o mundo? O que podemos fazer para conhecer o mundo? Ou seja, quais são as maneiras, quais são as possibilidades, o que podemos realizar para, de fato, conhecer o mundo. Então, neste capítulo você vai ver como é possível conhecer algo novo sobre o mundo por meio do pensamento. E essa imagem aqui, galerinha, é muito, digamos, sugestiva, porque nos mostra aqui justamente duas crianças que parecem que estão na biblioteca, estão num lugar apropriado para leitura, para pesquisa. Então vamos perceber que conhecer algo novo sobre o mundo também parte desta ideia, parte dessa maneira que nós nos debruçamos sobre o quê? Sobre os nossos pensamentos. Então, através dos pensamentos, através daquilo que nós trazemos em nossa mente, trazemos através daquilo que são os questionamentos, nós podemos criar um mundo de pesquisa, um mundo onde nós vamos ler, estudar, vamos pesquisar mais sobre as coisas. Então, por isso que essa imagem aqui é tão sugestiva para nós, porque nos mostra justamente este interesse, esta vontade que nós temos em relação ao pensamento, ou seja, de conhecer, de aprofundar os nossos pensamentos, de chegar o mais próximo possível da verdade, do conhecimento, da verdade das coisas. E claro, conhecer as coisas é também pensarmos sobre as coisas. Conhecer a realidade é também pensarmos sobre a realidade. Conhecer aquilo que nos cerca é também pensar à nossa volta. E aí, claro, tudo isso está envolvido com pensamento. Tudo tem a ver com pensamento. E aí, mais algumas provocações. De que maneira essas imagens podem se relacionar com o processo de conhecer? Que interessante. Você acha que é possível conhecer algo pelas maneiras apresentadas nas imagens? Olha, temos aqui algo interessante. Com certeza podemos sim conhecer outras coisas, conhecer assim um mundo vasto que está à nossa volta, simplesmente aqui lendo, estudando, pesquisando. Então vemos aqui as crianças lendo com seu material de estudo. Então isso é um mundo maravilhoso. Quando nós buscamos a leitura, quando nós buscamos conhecer através da leitura. E claro, é muito importante isso daqui. Não sei se você costuma ler, mas é importante que você crie o hábito de leitura, que você possa justamente se aproximar mais dos livros. E aqui tem uma ideia bacana. Com certeza, aí na sua escola, eu tenho certeza que aí na sua escola tem uma biblioteca. Não tem uma biblioteca? Tem, com certeza. Então, se você nunca foi na biblioteca da sua escola, pergunte lá para a professora, pergunte para a coordenadora, pergunte para a diretora, aonde fica a biblioteca? E vai lá, dê uma voltinha lá, pegue alguns livros, folheie e tente escolher algum livro que você goste. Um livro de historinhas, de heróis, ou livros de poesia, de música, enfim, não sei o que você gosta. De repente você gosta de ciência, livro de ciência, de repente você gosta de matemática, ou você gosta de português. Então, olha que coisa interessante, numa biblioteca, você ficar lá lendo
estudando, você desenvolvendo o seu pensamento. Olha que coisa interessante, galerinha. Olha que coisa rica. Então, tente fazer isso. Se você nunca fez, tente fazer isso. Tente frequentar mais a biblioteca da sua escola, e não só frequentar, mas pegar livros para você ler, porque ao ler, ao estudarmos, nós enriquecemos, nós crescemos no nosso pensamento, ou seja, criamos ideias novas, descobrimos ideias novas, nós encontramos um mundo diferente, um mundo novo, e claro, esse mundo novo nos ajuda a pensar também sobre esse mundo. E aí vem a perguntinha para nós: é importante pensar? Você acha que é importante pensar? Bem, todos nós pensamos. Mesmo sem saber, nós pensamos. Pensamos sobre muitas coisas. Sobre o gato, o cachorro, sobre a família, sobre futebol, sobre jogos, sobre brincadeiras, sobre a aula, sobre a professora. Pensamos muitas coisas, muitas, não é verdade? Tenho certeza também que você já pensou e pensa muitas coisas. Mas essa pergunta também aqui, ela nos ajuda a refletir. É importante pensar? Vamos ver então o que diz aqui esse pequeno texto. Você já parou para pensar sobre o que é o pensamento? Aí você pode dizer assim: olha, não sei, acho que eu nunca pensei. O que é um pensamento? Parece estranho, não? Pensamentos são algumas ideias ou coisas que aparecem em nossa mente o tempo todo. Como eu falei, pensamos a toda hora sobre muitas coisas. Eles chegam até nós por estímulos internos e externos. Aqui está um ponto interessante. Estímulos externos e internos. Quais são os estímulos externos e os internos? Vamos ver daqui a pouco. Mas aqui já temos uma ideia interessante. Muitas vezes, quando percebemos alguma coisa por meio dos 5 sentidos, descobrimos algo e podemos pensar sobre aquilo durante muito tempo. Então, por exemplo, quando eu acho alguma coisa, quando eu vejo alguma coisa e eu pergunto: o que é isto? Isso me faz pensar, refletir e faz investigar. Quando o estímulo é interno, o chamamos de reflexão. Ou seja, eu começo a pensar e começo a refletir sobre alguma coisa. E quando eu me dobro sobre mim mesmo e penso sobre algumas coisas, tá certo? Ou seja, a reflexão é isso, é você pensar sobre alguma coisa e também pensar sobre você mesmo. Tanto o pensamento quanto a reflexão são muito importantes para que aprendamos coisas novas. Por isso, filosofe com os colegas e descubra o mundo. O que acha disso? Olha que interessante. Então, filosofar é isso. É você justamente se debruçar sobre os seus pensamentos, sobre as perguntas, sobre as reflexões, né? Lembrando vocês que quando eu começo a perceber as coisas externas com os 5 sentidos, então essa gera uma reflexão, um estímulo externo. Por quê externo? Porque está fora. E aí eu consigo perceber fora de mim, através dos sentidos. Quando é algo interno, por exemplo, uma reflexão sobre alguma coisa interna, então esse é um pensamento que parte justamente daquilo que eu estou pensando, ou sobre alguma coisa, ou sobre mim mesmo. Tá certo? Então é importante isso. Pensar sobre os pensamentos. Nós vimos lá, né, que é importante pensar, e pensamos muito. Agora, pensar sobre os pensamentos. Como assim pensar sobre os pensamentos? A gente pensa sobre tantos assuntos: escola, amigos, tarefas de casa, o que vamos fazer nas férias e muito mais. Mas sobre os seus pensamentos, você já pensou sobre aquilo que você pensa? O que eu estou pensando agora, por exemplo? O que você está pensando agora? O que esse pensamento tem feito com você? Como eles são? De onde eles vêm? Como começam a existir na sua mente? Pensar sobre isso é uma das grandes funções dos filósofos. Vamos lá, vamos entender isso. Ou seja, pensar aquilo que nós pensamos
é interessante porque faz com que nós reflitamos justamente sobre esses objetos que estão na nossa mente, esses pensamentos, essas ideias. Porque assim, não é pensar por pensar, eu vou pensar por pensar. Não, é um pensar que me leva a esse aprofundamento, a conhecer mais, a entender mais meus pensamentos, minhas ideias, a entender mais justamente tudo aquilo que eu estou pensando. Então, é muito importante, porque isso parte daquilo que nós chamamos de experiência, tá certo? Ou seja, a experiência que nós podemos ter, que é um tipo de conhecimento, essa experiência, então, pode ser entendida de duas formas. Né? Um conhecimento obtido por meio dos sentidos, ou seja, esse conhecimento obtido por meio das sensações, daquilo que é externo, que nós captamos pelos sentidos, e também pode ser entendido numa segunda ideia, que é uma experimentação, um experimento, ou seja, a experiência também é entendida como um experimento. Ou seja, quando eu quero saber algo, aprofundar sobre algo, e geralmente os cientistas fazem isso, imagine vocês que eles, quando querem descobrir algo, eles fazem muitos experimentos. Eles vão testando, né, até de fato chegar a uma conclusão mais certa, uma conclusão mais verdadeira sobre o seu estudo. Então a experiência é fundamental para o pensamento. Ou seja, porque a experiência nos ajuda a pensar, nos ajudam a entender, nos ajudam a refletir. E, como eu falei, nós pensamos sobre muitas das coisas. Pensamos, por exemplo, sobre a aula de hoje. Com certeza, quando acabar aqui a aula, você vai ficar pensando, nossa, e essa aula de filosofia, né, me fez pensar sobre tal coisa, me fez refletir sobre tal assunto. Então, é isso. Esse é o caminho, esse é o processo, tá certo? E, claro, aqui, para finalizar, nós temos aqui também mais algumas provocações, que é para você aí discutir em casa, discutir na escola, discutir com seus amigos, com o professor, com a professora. Diz o seguinte: os nossos pensamentos vêm das coisas que nós percebemos no mundo por meio dos nossos 5 sentidos? Ou seja, aquilo que eu penso, de fato, vem daquilo que eu vejo, que eu sinto, que eu experimento? Você acha que precisamos ter experiências antes de termos pensamentos? Ou seja, existe pensamento sem experiência? Você acha que existe? Não sei, vamos ver. Quando pensa, você monta imagem em sua cabeça ou registra os fatos com palavras? O que é isso? O que isso tem a ver com usar ou não os 5 sentidos? Aqui é importante, pessoal. Aqui é importante, galerinha. Por quê? Porque se nós conhecemos as coisas por meio da experiência, dos sentidos, se os nossos pensamentos partem, num primeiro momento, a partir dos sentidos, será que eu posso imaginar, pensar alguma coisa que não esteja na realidade? O que vocês acham? Essa pergunta vai ficar no ar, não vou responder. Tente pesquisar aí. Será que eu consigo pensar algo que não exista? Que não tenha nenhum sentido, nenhuma relação com a realidade? O que você acha? Tem ou não tem? Muito bem, então. Ficamos por aqui. Fique com essa pergunta aí. Pense bem. Pergunte para o seu pai, para sua mãe. Pergunte para a sua professora. Vamos ver o que eles vão responder para vocês. Nós vamos, logo mais, descobrir se de fato tem ou não como pensar algo fora da realidade. Até mais. Ficamos por aqui. Abraço. Tchau.